Olá, meus amigos. Vocês já assistiram aí as palestras Conheça a Central, Conheça o DNA, o propósito da igreja, a visão espiritual e a igreja em células, parte 1 e 2. Você está se sentindo aí desafiado a caminhar aí na direção de uma transição para o modelo celular? Eu espero que sim. Essas palestras foram feitas exatamente para te motivar para isso. Mas agora nós vamos te repassar todas as experiências que a Central adquiriu a partir do ano 2000, 2001, para fazer a transição para uma igreja verdadeiramente em células, uma igreja onde seria forte nas casas e forte também no templo. A igreja das duas asas. Nós vamos te contar como a Central desenvolveu essas atividades e queria te dizer também o seguinte, não foi nada fácil, porque nós não sabíamos como fazer. E nesta época não existiam igrejas que tivessem uma referência instalada para nos contar o modo a levar a nossa igreja a ser uma igreja em células. O que nós estamos te propondo? O que nós queremos que você entenda? Nós queremos que você faça uma mudança na cultura da sua igreja. E provavelmente essa mudança vai implicar numa reestruturação aí, mudando suas prioridades, gerando novas avaliações aí dos ministérios e adequando a agenda da sua igreja. Vamos conhecer então essas 8 atividades que a gente dá o nome de cronograma da transição. Você está vendo aí essas 8 atividades, nós levamos um tempinho aí para poder chegar a essa conclusão aí, erramos muitas vezes, voltamos de novo dentro das atividades, mas chegamos à conclusão o seguinte, que se você passar por essas 8 atividades dentro do processo que nós estamos te mostrando e vamos te apresentar, você realmente vai ter condições de se tornar uma igreja em células. Repare que estas atividades, elas são interdependentes, umas dependem das outras, e nós temos aí atividades que são antecedentes, atividades que são precedentes, nós temos atividades que podem começar enquanto anteriores estiver sendo realizadas, outras só podem começar depois que elas estiverem concluídas. Então, fique bem atento e saiba do seguinte, essas atividades são universais. Esse cronograma, ele serve para ser implantado no Brasil, nas Américas, na África, na Ásia ou em qualquer lugar do mundo. Eu posso afirmar isso porque nós temos referências instaladas em todos esses locais que funcionaram muito, muito bem. Essas atividades, você não pode pular nenhuma delas. Você não pode trocar nenhuma delas de ordem. Você pode incluir outras atividades aí também que você queira, mas estas 8, elas são as atividades principais e vocês não podem alterar aí a sequência delas para que você tenha sucesso aí dentro de todo o processo da transição. Queria falar com vocês também o seguinte, que nós realizamos com alguns pastores uma pesquisa para descobrir por que eles não estavam conseguindo realizar a transição, não é? E os principais problemas que esses pastores enfrentam, eles vêm de uma visão espiritual que às vezes eles não recebem adequadamente de Deus. Ou seja,
eles começam o processo de uma forma motivada, porque outros pastores estão fazendo a transição, estão tendo sucesso. Porque isso é uma coisa do momento, trabalhar com a igreja nas casas. Mas eu quero te advertir aqui, pastor, só comece a transição se você tiver recebido de Deus uma visão espiritual. Se isso acontecer, Deus vai te dar todos os recursos necessários para que você implemente e complete todo o processo da transição. Deus vai te dar os recursos que você precisa, tenha certeza disso. Mas antes de receber essa visão espiritual, aguarde e não comece o processo sem ter a absoluta certeza que Deus está com você em toda essa caminhada. Muito bem, primeira parte, essa parte relativa à convicção pastoral. Você tendo isso de Deus, você pode seguir em frente, não é? E aqui no DNA 1, nós vamos focar para vocês as 3 primeiras etapas da transição. Essas 3 primeiras etapas serão apresentadas exatamente para te dar um tempo para que você tenha essa resposta de Deus aí e tenha essa absoluta convicção de caminhar na direção de ser uma igreja em células. Nós queremos que a visão celular crie raízes profundas aí na sua igreja e no seu coração, e que você se sinta amplamente capacitado para fazer todo esse processo. Você está disposto aí a conhecer essas 3 primeiras etapas aí, a atividade da transição? Então, venha comigo que eu vou lhes apresentar estas etapas. Vamos agora, então, conhecer as 3 primeiras etapas do cronograma da transição celular. O primeiro deles se chama preparo pessoal, não é? Você precisa, nesse momento, conhecer com profundidade a reforma que vai acontecer ali na sua igreja, para que você se sinta, assim, amplamente preparado para conduzir esse processo. Eu quero que você se lembre o seguinte: nós não estamos propondo aqui para vocês simplesmente criar células na sua igreja. Nós não estamos propondo aqui para vocês células se tornarem um ministério ali dentro da sua igreja. E nem queremos que você contrate alguém para cuidar do processo celular aí na sua igreja. Porque quem vai conduzir esse processo é você, pastor. O que você vai fazer nesse preparo pessoal? A primeira etapa refere-se a estudar e conhecer os assuntos relacionados ao modelo celular. Você, então, vai fazer visitas às igrejas que já trabalham com modelo celular, você vai conversar com pastores que já estão implementando esse modelo, você vai participar de seminários, congressos, palestras, para que você se intere totalmente aí do que é o modelo celular e o que o espera nessa implantação. E eu quero dar uma dica aqui para vocês de uma leitura, é a primeira leitura que você tem que fazer. Essa leitura refere-se ao livro Transição. Esse livro eu escrevi com o propósito de te ajudar a conhecer e a implementar todos os passos da transição. Então, se você ler esse livro, você vai ter um conteúdo suficiente para realizar essa transição. Mas tem outras leituras que eu quero indicar para vocês também. 2 leituras importantíssimas. O livro O Crescimento Explosivo de uma Igreja em Células e também o livro A Igreja em Células. Então, nós temos aí Joel Kominski e pastor Larry Stockstill escrevendo esses livros aí,
são fundamentais aí para você ter uma base aí para conhecimento do modelo celular. Mas eu queria comentar com vocês também o seguinte, que nós temos aqui nesse modelo, a cada etapa da transição, nós vamos te oferecer um kit, materiais que vão te ajudar a realizar cada atividade. E no preparo pessoal, a gente fez um roteiro de leitura para os 3 livros-chave. Vamos fazer perguntas para vocês referentes aos capítulos e ao final de preencher esse roteiro, você terá um resumo aí do livro para te ajudar aí a fortalecer dentro do modelo celular. Mas tem outros livros também. Aí eu vou citar alguns aqui para que você tenha pleno conhecimento aí de como fazer essa transição. E esses 2 outros livros que eu quero citar agora, Multiplicando a Liderança, do pastor Joel Kominski, e A Segunda Reforma, são livros importantíssimos para a sua leitura. Você não pode deixar de ler também. Os pastores da Central escreveram 3 livros excelentes, pegando todo o conhecimento dele em todos os momentos aí da nossa transição aqui na Central. Então são livros fundamentais, não pode deixar de ler. O primeiro, Multiplicação, do pastor Roberto Botrel. Depois nós temos Células Excelentes, do pastor Léo Matos. E, finalmente, nós vamos ter o livro que vai contar para vocês aí os valores inegociáveis de uma igreja em células, que foi escrito pelo pastor João Vitor, aqui do DNA. Então, leituras muito importantes para o seu conhecimento, seu embasamento e capacitação dentro da visão celular. Agora, o que eu vou fazer? Você, pastor, precisa estar lendo os livros. Durante a leitura desses livros, visite igrejas que já estejam implantadas dentro do modelo celular. Os pastores dessas igrejas podem te dar dicas importantíssimas aí que você vai utilizar aí para criar o seu modelo celular. Você precisa saber que nós disponibilizamos lá no nosso link uma relação de igrejas que você pode fazer contato, igrejas do DNA, para conversar com esses pastores. Essa etapa a gente tem sugerido 3 meses para você realizar essa primeira etapa. Mas 3 meses é para quem nunca leu, nunca mexeu com a visão celular. Então, conforme a sua realidade, dependendo aí dos livros que você já leu ou não leu, você pode diminuir essa atividade. Lembrando que essa atividade ela é para sempre, ela é contínua. Você vai estar sempre conhecendo mais aí sobre o modelo celular. Cada atividade que nós apresentamos para vocês, a gente sugere uma duração, mas essa duração é para você adequar aí a sua realidade. Então, já conhece bem essa etapa? Uma duração menor. Não conhece? Use a duração que nós estamos sugerindo para vocês. Feita a primeira etapa, nós vamos para a segunda etapa do cronograma. E essa segunda etapa, ela se chama pregação intencional. O que é a pregação intencional? Nós queremos que aquela visão espiritual que Deus colocou no seu coração, nós queremos que aquela compaixão que você está sentindo pelos perdidos, você vai colocar toda aquela vontade de buscar e alcançar os perdidos, você não vai guardar isso só para você. Você tem que compartilhar isso com a sua igreja. De que forma? Os seus sermões, as suas ministrações, pregações, elas têm que estar dirigidas para esse assunto. Assunto de buscar, alcançar o perdido. Assunto que
é importante, que é urgente, que é necessário e que principalmente é responsabilidade de todos dentro da igreja de concretizar, que é buscar e alcançar o perdido. A sua igreja tem que ficar completamente apaixonada pelo processo de buscar e alcançar os que estão perdidos. Lembre-se do seguinte: se você está iniciando o processo da transição, nessa etapa você não vai falar de células, nessa etapa você não vai falar da igreja nas casas, você vai destacar a principal e fundamental atividade e importância da igreja, que é alcançar e buscar o que está perdido. Ao final dessa atividade, as próprias pessoas vão te perguntar: como que nós vamos alcançar os perdidos? Aí sim, você vai entrar com a visão de igreja nas casas, através das células, dos pequenos grupos, o nome que você julgar mais adequado aí para que você implemente essa função. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos então promover valores, novos valores aí dentro da igreja. Nós vamos quebrar paradigmas daquela igreja que vive só dentro do templo. Nós vamos quebrar esse paradigma, quebrar as paredes dessa igreja para que a igreja possa sair e alcançar o perdido. Nós vamos formar uma nova expectativa dentro da igreja. Nós vamos despertar a igreja para a importância de alcançar o que está perdido. Eu quero que você agora lembre-se do seguinte: o perdido, ele não é um desconhecido. Sabe quem é o perdido? É um parente seu, é um pai seu, é um filho, alguém do seu relacionamento, alguém da sua vizinhança, alguém do seu trabalho, alguém que você está convivendo ou Deus colocou no seu caminho. Esse é o perdido. E sabe por que ele se chama perdido? Porque ele não conhece o caminho que leva ao Pai. Você vai contar para ele que o único caminho que leva ao Pai é Jesus Cristo. Você vai apontar para ele que Jesus é o caminho, é a vida e a verdade. Você vai dirigir essa pessoa para que ela possa tomar a decisão mais importante da vida dela, que é aceitar Jesus como seu Salvador e poder caminhar com esse Jesus para a glória, para a eternidade ao lado de Deus. Olha a importância aí de cada atividade nossa, olha a importância de nós cumprirmos muito bem essa atividade. E para te ajudar, nós deixamos disponível para vocês um kit com 12 pregações intencionais que pastores do DNA desenvolveram. Você não tem que fazer essas mesmas pregações. Isso são sugestões para vocês, para que vocês possam adequar e fazer a sua própria pregação. Mas eu quero te dar uma dica. Você não pode deixar nessa etapa de falar sobre a grande comissão. Você não pode deixar de falar sobre a parábola do banquete. Você não pode deixar de falar de Mateus 25, 31, quando Jesus volta para o quê? Como justo juiz, julgar as pessoas. Você não pode deixar de falar de como vai ser a eternidade. A eternidade, Apocalipse 7:9, vai falar que nós vamos estar reunidos numa grande multidão. Essa grande multidão de todas as nações, e tribos e povos, essa grande multidão de vestes brancas, de palmas nas mãos. Você não pode deixar de falar disso. E nem contar para todos que na eternidade é um local onde nós vamos desfrutar a nossa vida por todo sempre, onde nós nunca mais vamos ter fome, nós nunca mais vamos ter sede, nós nunca mais vamos sentir o calor abrasador do sol nos importunar. Deus vai nos dirigir às fontes de água viva e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
As pessoas precisam saber disso. Então, prepare uma excelente pregação intencional, desperte a sua igreja para isso. No cronograma, nós temos aí um prazo de 3 meses para você fazer isso, sequencialmente. Esses 3 meses vai depender se a sua igreja é uma igreja mais resistente, uma igreja que está mais aberta. Você vai definir, se você já vem falando isso antes, você mesmo vai definir qual é o prazo dessa etapa. Lembre-se que essa etapa começa logo após o seu processo, né, do preparo pessoal. Começou o preparo pessoal, já começa a pregar intencionalmente aí para a sua igreja. E agora? Vamos para a terceira etapa? A terceira etapa vai falar para nós sobre oração. Por que oração? Porque para desenvolver esse processo, nós precisamos de poder, nós precisamos que do alto venham até nós uma unção, do alto venha até nós, não é? Uma visão para a gente estar caminhando dentro daquilo que Deus tem como propósito para os nossos ministérios. Então, nós vamos receber isso através de campanhas. Vamos fazer campanhas de oração, nós vamos mobilizar toda a nossa igreja para participar dessas campanhas, vamos fazer campanhas de jejum também. Nós vamos, através disso, não é? Você pode fazer isso presencialmente, você pode fazer isso online, não é? Você vai identificar aí como que você pode fazer isso. E para te ajudar, nós estamos disponibilizando um kit, né? No nosso kit aí, está sendo disponibilizado para vocês 21 dias de oração, um devocional com 21 dias. Você pode escolher, eu vou fazer 7 dias, eu vou fazer 14, eu vou fazer os 21, mas isso é para te ajudar a promover essa etapa da transição. Lembrando que a oração começa depois que você iniciou a pregação intencional. Então, lá pela metade do seu cronograma da pregação intencional, comece um processo de oração. Essas 3 atividades são a tarefa que nós deixamos para vocês aí para os próximos meses, não é? Por que nós estamos apresentando 3 etapas da transição agora? Porque nós queremos que você conheça o modelo, porque nós queremos que aquela visão espiritual que Deus te deu esteja segura dentro do seu coração. Então, estamos te falando, prepare-se pessoalmente, pregue intencional, ore. Se você, ao concluir essas etapas, estiver sentindo a segurança para dar continuidade a todo o processo, continue, vá em frente. Quero lembrar para vocês que na implantação de todo o processo da transição, os pastores podem cometer falhas fatais. O que são falhas fatais? São atividades que os pastores fazem que, ao fazerem, estão prejudicando ou inviabilizando a implantação do modelo celular. Vou dar alguns exemplos para vocês, não é? Falha fatal. O pastor principal delega a condução da implantação da transição para outro pastor, que é da sua equipe, que é um auxiliar dele ali, não é? O que vai acontecer? Essas células, elas se tornarão, sabe o quê? Mais um ministério ali dentro da igreja. Participa quem quiser, entra a hora que quiser, sai a hora que quiser. Então, cuidado com isso aí. Outra falha fatal, a ausência sistemática do processo de oração. Ou seja, eu esqueci a oração, acho que é uma coisa absolutamente técnica e aborto a oração. O que vai acontecer? Os cristãos estarão desmotivados, né? E o que isso vai implicar? Vai implicar que eles não vão ter um crescimento espiritual.
Então, vai ser uma atividade qualquer, como se fosse construir uma casa. Precisa da oração para receber o poder e autoridade que vem do alto. Outro falha fatal. Você, pastor, se prepara pouco para a transição. Ou seja, aquela primeira etapa do preparo pessoal, você passou rapidinho nela ali, não é? Então, a igreja não vai dar crédito para que o modelo celular seja implantado. As pessoas vão te perguntar a respeito, você não vai saber responder. E mesmo você não vai estar motivado aí para seguir em frente dentro dessa implantação. Outra falha fatal, a ausência de um plano de transição. Nós estamos te dando aqui um plano de transição. Tem pastores que começam a fazer atividades aleatoriamente. O que acontece quando se faz isso? A transição não vai se concretizar. Você vai ficar perdido no meio do caminho. Outra falha fatal, falha das pregações intencionais. O que acontece quando eu não faço pregação intencional? A igreja não se motiva para a transição. A igreja não vai receber compaixão no seu coração para fazer essa transição. Então, prepare-se com essas 3 atividades, e eu estou te mostrando aí agora o cronograma da transição completo, só para você ter uma ideia aí de que é a transição completa, não é? Destacando que nessa etapa agora do DNA 1, você está fazendo as atividades 1, 2 e 3. As atividades de 4 a 8, nós vamos te repassar depois através do seminário DNA 2, mas eu quero te contar para você ter uma ideia do conjunto, não é? O que é a transição? Essas 3 primeiras etapas que nós já abordamos, preparo pessoal, não é? Pregações intencionais, oração. E aí eu vou falar cada etapa e vou dar uma pequena dica de cada uma delas aí para você ter um conhecimento melhor dessa transição. A etapa depois da oração é a etapa que nós chamamos, né, de levar até os líderes a visão que Deus te deu. E a gente está chamando isso de reuniões com a liderança. Nas reuniões com a liderança, o pastor, ele deve, não só convidar os líderes a participar da implantação do modelo celular, para que eles se tornem líderes de célula também, mas, entre aspas, o pastor precisa, chamar, convocar, todos os líderes de ministério, presbíteros, diáconos, líderes formais, líderes informais, o pastor deve falar, Deus me deu uma visão espiritual, eu estou caminhando na direção dela, eu não posso ir sozinho, a liderança da igreja tem que me acompanhar. Então, fundamental essa etapa. Feita essa etapa, vem a escola de líderes. Não existe uma igreja em células que não tenha uma escola capacitada, preparada para formar líderes de célula. O que nós vamos fazer? Nós vamos, além de chamar a liderança da igreja para se tornar líder de célula, nós vamos convocar toda a igreja para fazer o processo de conhecimento, o curso de formação de líderes. Toda a igreja, pastor? Sim, toda a igreja. Sabe por quê? Todas as pessoas que estão ali são pessoas capacitadas por Deus para fazer diferença, para influenciar outras pessoas muito parecidas com elas. Então, todo mundo dentro da igreja pode ser um líder de célula. Outro aspecto da liderança aí, relativo aí à abertura das células, que é a próxima etapa. Eu tenho que abrir células com não crentes. Células foram criadas para os não crentes. O maior erro que um pastor pode produzir em toda a etapa da implantação é julgar, distribuir toda a igreja dentro das casas.
E isso vai fazer com que ele esteja transformando as células em grupos de estudo bíblico ou grupos de comunhão, que são coisas muito boas, mas não tem a estrutura de multiplicação, não tem o DNA da multiplicação. Muito bem, abri as células, e agora? Agora, células precisam ser supervisionadas. Eu tenho que implantar uma estrutura de supervisão. Essa estrutura de supervisão vai apoiar, vai ajudar o líder de célula a cumprir o papel dele, de receber os não crentes, atrair os não crentes, cuidar dos não crentes, para que esses não crentes sejam transformados, não é, em crentes maduros. A célula, cada um ali é responsável por essas etapas. Então, fiz a supervisão, implantei a supervisão, que está muito bem detalhada lá no livro Transição para você, que nós vamos detalhar também lá no DNA 2. E agora? Agora eu tenho que multiplicar, que é a última etapa da transição, a multiplicação. Lembrando que as células podem ser multiplicadas em qualquer momento do ano. Mas eu geralmente faço uma festa de multiplicação, onde eu vou consagrar os novos líderes. Então, multiplicação é a última etapa. Essa é a síntese da transição. Então, cumpra bem essas 3 primeiras etapas, não é? Se prepare. E Deus deu para você essa visão? Volte aí para fazer o DNA 2, o nosso seminário DNA 2, porque nesse seminário DNA 2 vocês vão ver com detalhes as outras etapas da transição. Eu quero deixar para vocês aqui uma mensagem, uma palavra de Deus, Hebreus 10, 36, 39. Eu quero que essa mensagem entre no seu coração e que essa mensagem possa produzir no seu coração, na sua mente, frutos de vidas e mais vidas dentro de cada região que você possa estar morando, possa ter influência. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Meus amados, trabalhe aí essas 3 primeiras etapas e eu quero te convidar a retornar para o DNA. Lembrando de novo, pastor, se Deus não te deu essa visão espiritual, se isso não está no seu coração, nem inicie o processo da transição, porque vai ser coisas de homens. Pode acontecer, pode não acontecer, mas se for de Deus, tenha certeza que vai acontecer e que Deus vai te dar todos os recursos necessários para que você implante o modelo celular. Eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus aqui, nesse momento, Deus, derrama uma unção especial aí por todos que estão ouvindo o DNA, Pai. Que eles sintam no coração, Pai, uma compaixão pelo perdido, Pai. Que eles sintam no coração, Pai, uma necessidade prioritária, imediata, Pai, de buscar e alcançar o que está perdido, Pai. Que eles sintam que eles não podem fazer isso sozinhos, que eles têm que influenciar toda a sua igreja, Pai, toda a sua membresia para caminhar nessa direção, Senhor. Pai, nós queremos que o grande sonho de Deus, que nenhum se perca, Pai, possa ser concretizado, Pai. Jesus declara para nós que veio ao mundo para buscar e salvar o que está perdido, Pai. E deixa como missão para nós uma grande comissão, onde cada um de nós, Pai, precisamos entender que o nosso principal papel como cristão é buscar e alcançar o que está perdido, Pai. Então, nos abençoa, Senhor, faz com que
esse DNA, que essa transição, Pai, possa ficar clara na mente e no coração de cada pastor, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos em breve, Pai, estar fazendo grandes colheitas, Pai. Não só no Brasil, mas nas Américas, em todos os continentes do mundo, Pai. O Senhor nos mandou a ir aos confins da terra, Pai. Então o Senhor tem nos dado estratégias para que isso possa acontecer. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Preparamos para vocês um vídeo onde você vai poder ouvir testemunhos de pastores que estão sendo muito bem-sucedidos na transição para o modelo celular. Preparamos também informações aí para você acessar todos os recursos que estão disponíveis aí no nosso link aí, que vão te ajudar a fazer essa transição. Que Deus os abençoe e vamos nos reencontrar no DNA 2 para conhecermos aí as outras etapas da transição e completar esse processo que com certeza vai levar a sua igreja a um crescimento exponencial.